Meus queridos irmãos e irmãs, na nossa devoção recordamos hoje o aniversário de batismo de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Trata-se do aniversário de número 145. Outro dia eu disse que Santa Teresinha celebrava 144 anos de nascimento. Nem para alguém levantar a mão e dizer, vai aprender matemática, padre, pelo amor de Deus, né? Porque se ela nasceu em 1873, em 2018, né, são 145. Acontece que eu estava fazendo o cálculo com 17, porque até a gente acostumar que não é mais de 17, né, 2017. Bom, vejam, o que é celebrar o batismo de Santa Teresinha? Primeiro, vamos recordar que Santa Teresinha é a relíquia principal do nosso altar. Ela está sempre numa presença aqui em cada sacrifício que é oferecido neste altar. Então estamos bem unidos a ela. Nossa paróquia está bem unida a Santa Teresinha. E é exatamente por essa devoção a Santa Teresinha, nossa, dos padres aqui da paróquia e também dos paroquianos, é que nós escolhemos Santa Teresinha como a padroeira do nosso centro catequético. Mas Santa Teresinha, que nasceu no dia 2 de janeiro, certamente, como qualquer cristão, faz muito mais festa pelo dia do seu batismo, dia 4 de janeiro, do que pelo dia do seu nascimento. Por quê? Porque nascer, como dizem os poloneses, num ditado meio mal-educado, né? Nascer até as vacas nascem. Agora, ser cristão, ser batizado, ser templo de Deus, somente nós que recebemos essa graça é que temos esse aniversário. Santa Teresinha, ao ser batizada, recebeu a graça de Deus, o estado de graça, do qual ela nunca saiu. Quando ela, mais tarde, lá no Carmelo, numa visita do padre Pichon, jesuíta, fez uma confissão geral. Ela confessou todos os pecados da vida dela para o padre Pichon e no final da confissão, o padre disse para ela, eu declaro diante de Deus, ele fez um solene juramento, que você jamais cometeu um pecado mortal. Santa Teresinha do Menino Jesus, em toda a sua vida, jamais cometeu um pecado mortal. Isso quer dizer o seguinte, que no dia do seu batismo, Santa Teresinha recebeu a graça e nunca perdeu o estado de graça e nunca perdeu esta graça bendita que Deus lhe deu. Vejam que coisa maravilhosa. Ela viveu 9 meses na barriga da mãe, 2 dias nesse mundo como pagã, como escrava de Satanás, que todos nós somos quando nascemos, e no dia de sua redenção, no batismo, ela selou uma aliança de amizade com Deus, que Deus, é evidente, nunca irá romper, e que ela, por graça elevada, também nunca rompeu. Isso para Santa Teresinha foi objeto de muitas reflexões dela. E é por isso que Santa Teresinha, vejam que coisa admirável, tinha uma grande devoção por Santa Maria Madalena. Como assim? Uma menina pura, santa, que nunca cometeu um pecado mortal na vida dela.
como que ela tinha devoção a Santa Maria Madalena, uma prostituta convertida, da qual Jesus tinha expulsado 7 demônios. Teresinha dizia: a misericórdia que Jesus operou comigo foi maior do que a misericórdia que Ele operou com Santa Maria Madalena. Jesus me perdoou mais, não me perdoou menos. Por quê? Porque é maior a misericórdia de quem evita que o outro caia no pecado do que aquela de quem retira do pecado. Ora, Santa Teresinha dizia assim, que se ela não tivesse recebido a graça que recebeu de Deus, se não tivesse sido a infinita misericórdia de Deus para com ela, ela seria evidentemente muito pior do que Santa Maria Madalena. Ela seria muito mais impura, muito mais pecadora, muito mais condenada ao inferno do que era Santa Maria Madalena antes da conversão. Então, aqui, Santa Teresinha, ao fazer essa reflexão, sem que ela tivesse estudado teologia, está fazendo o mesmo raciocínio, semelhante, né? Que Duns Scoto, grande teólogo, fez para justificar a Imaculada Conceição de Maria. Ou seja, é mais perfeita a salvação, é mais perfeita a redenção, quando a pessoa, ao invés de ser perdoada do pecado, é preservada do pecado. Mas não quer dizer que não teve que ser redimida, não teve que ser, de alguma forma, salva, resgatada. Nós podemos então, nesse dia tão belo, pedir a graça a Santa Teresinha. Pedir a ela a graça de que nós sejamos preservados do pecado. Se não fomos inocentes até agora, se não fomos sem pecados até agora, que pelo menos daqui para frente nós recebamos uma graça semelhante à que ela recebeu, de sermos assim preservados, de perder o estado de graça. Que Deus nos conceda que daqui para frente, até o fim de nossas vidas, nós permaneçamos em estado de graça, sem nunca mais ofendê-lo. Você vai dizer assim, mas padre, é uma coisa muito extraordinária o que o senhor está pedindo. Resposta: é a coisa mais óbvia do mundo que eu estou pedindo. Por quê? Porque é o que nós prometemos a Deus em cada ato de contrição. Nós dizemos, prometo com auxílio de vossa graça, e Ele nos dá essa graça, Ele quer nos dar essa graça. Se você pedir para Deus para ganhar na Mega Sena acumulada, eu não sei se Ele vai te conceder isso, mas se você pedir para Deus a graça de nunca mais ofendê-lo, Ele quer, Ele anseia, Ele tem sede de dar esta graça a você. Prometo com a vossa graça nunca mais pecar, meu Jesus, misericórdia. Eu não sei, tem gente que aprendeu o ato de contrição errado. Eu não sei onde é que ensinaram essa maluquice para vocês, mas se você reza o ato de contrição assim, por favor, corrija. Prometo com a vossa graça esforçar-me para ser bom. Mas que maluquice é essa? Você comete adultério e traiu a sua esposa, traiu o seu esposo. Aí você está arrependido. Aí você diz assim, olha, eu estou pedindo perdão porque eu te traí. Eu cometi adultério. Eu prometo que eu vou me esforçar para nunca mais cometer adultério. Mas que promessa desgraçada é essa? Uma promessa dessa merece um sarrafo na cabeça. Eu prometo que vou me esforçar. Você trate de nunca mais nem pensar nisso para eu te perdoar. Não é isso que qualquer um exige? Gente,
nós temos que pedir a Deus a graça, e só Ele para dar essa graça, de nunca mais voltar a cometer um pecado grave em nossas vidas. E se Ele quiser, nunca mais também cometermos nem sequer pecados veniais. Essa é a nossa meta. Para que a gente possa então começar a fazer aquilo que é a tarefa da nossa vida: amar. A tarefa da nossa vida não é parar de pecar, é amar. Ou seja, se você parou de pecar, você ainda não está voando. Você só parou de cavar buraco como tatu. Você antes era um tatu que ficava cavando buraco no chão. Parou de pecar? Então parou de cavar buraco. Agora você está rastejando no chão. Pare de rastejar, vamos voar, vamos começar a amar. Porque é o amor que santifica. É o amor que é a nossa vocação. E Santa Teresinha diz isso, né? Essa é a minha vocação. No coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor. Dans le cœur de l'église, ma mère, je serai l'amour. Está lá no manuscrito B da História de uma Alma. Para isso, quero recordar, para concluir a homilia e nos ajudar, um episódio da vida de Santa Teresinha. Porque eu sei que nós estamos em tempo de férias e tem muita gente viajando. Santa Teresinha também fez uma viagem. Ela fez uma viagem, não é, para Roma. Ela saiu de Paris com seu pai, Celina e um grupo de peregrinos, e ela pediu, diante da viagem, ela sabia, disse ela, que ela iria correr riscos com a sua pureza. Por quê? Porque era uma menina muito preservada. Teresinha tinha 14 anos de idade, o corpo dela já era o corpo de uma mulher, mas ela tinha sido preservada de nunca encontrar nada de impureza na vida dela, tinha sido criada, muito bem criada, né, pelos seus pais, pelas suas irmãs. E ela agora, pela primeira vez, saía, e era o seu início, né? O seu debut. Ela era debutante, por assim dizer. Ela entrava na sociedade com essa viagem para Roma. E ela pediu então, em Paris, né? A peregrinação para Roma saiu de Paris no dia 7 de novembro, dia do meu aniversário. E ela pediu uma graça a Nossa Senhora, na igreja de Nossa Senhora das Vitórias, que a preservasse da pureza, que a preservasse na pureza. E pediu também a São José. E ela comenta na História de uma Alma. Até então, é como se ela dissesse assim: fiz esse pedido bobo, de que Nossa Senhora me preservasse para que eu não encontrasse nada de impuro, porque até então eu não sabia que tudo é puro para aqueles que são puros, e que se nós vemos impurezas é porque tem maldade no nosso coração. Vejam que conclusão teológica linda. Tudo é puro para aqueles que são puros. Se você tem um coração puro, você poderia, mas você não pode, porque o seu coração não é puro. Se você tem um coração puro, você poderia ver uma pessoa nua. E você não veria impureza nisso. Porque tudo é puro
para aqueles que são puros. Agora é claro que você não vai fazer isso porque você não é puro, você vai ver maldade na coisa, exatamente porque você não foi preservado. Mas Santa Teresinha, vejam que coisa linda, ela se confiar a São José, guarda da sua pureza e da sua virgindade, ela tinha aprendido desde pequena a invocar São José como guardião de sua pureza e de sua virgindade. Ela diz lá na História de uma Alma, né, a oraçãozinha que ela rezava pedindo para que São José a defendesse e para que Nossa Senhora das Vitórias, né, conseguisse isso para ela. Ela, antes de partir em viagem, recebeu a graça lá na igreja Nossa Senhora das Vitórias, uma igreja que eu visitei lá em Paris, exatamente por causa de Teresinha. Foi lá que eu tive a oportunidade única na minha vida de estar diante da relíquia de Santa Teresinha, no Dia Mundial da Juventude de 1997, quando as relíquias de Santa Teresinha, o ataúde inteiro, a arca que traz o corpo de Santa Teresinha, foi trazido de Lisieux para Paris. E lá eu me encontrei com as relíquias de Santa Teresinha. Bom, nessa igreja, Nossa Senhora das Vitórias. Na igreja Nossa Senhora das Vitórias, Santa Teresinha recebeu a graça de que Deus confirmasse no coração dela que era verdade. Foi Nossa Senhora quem sorriu para ela quando ela tinha 9 anos de idade e que curou ela da doença, Nossa Senhora do Sorriso. Até então ela tinha uma certa dúvida se era coisa da cabeça dela, mas naquela igreja ela recebeu a graça da confirmação. Bom, chega de detalhes, porque eu estou enchendo vocês de informações. A informação que interessa é o seguinte: Santa Teresinha foi batizada e nunca mais perdeu o estado de graça. Nós precisamos pedir essa graça. Ela pediu que fosse preservada de toda mancha de impureza a Nossa Senhora e a São José. Nós nos unimos a ela, Santa Teresinha, e dizendo assim: São José, guardião das virgens, São José, protetor da pureza de Jesus, Nossa Senhora das Vitórias, vitoriosa sobre os ataques do maligno, dai-nos a graça, a preciosa graça de nunca mais voltar a ofender a Deus, que nós possamos dizer que nós nunca mais perdemos o estado de graça, como Santa Teresinha nunca mais perdeu, uma vez que o recebeu no dia do seu santo batismo. Coloco também aqui uma intenção especial, pedindo orações, porque hoje não é somente aniversário de batismo de Santa Teresinha, é aniversário de manhinha, minha mãe, que está ali chateada porque eu falei dela. Santa Teresinha é madrinha de batismo da minha mãe. Antigamente tinha essa devoção no Nordeste, que se dava um padrinho ou madrinha vivos e um santo no céu. Então, no dia do batismo de Santa Teresinha, nasceu minha mãe, que depois teve Santa Teresinha como madrinha de batismo. São as providências de Deus, as coincidências. E também uma oração especial pela alma da Ana, porque hoje também é aniversário de 1 ano da última missa na qual a Ana esteve presente. Que o ano passado nós celebramos uma missa especial de 70 anos da minha mãe e a Ana estava lá, né? Então nós estamos bem juntinhos aqui, todos, Teresinha, cada um de nós, nossa família, unidos nessa santa e bela Eucaristia.